Você já imaginou que a carreira de um dos maiores astros de Hollywood poderia ter sido destruída não por um fracasso nas bilheterias, mas por um escândalo ligado a uma igreja controversa que controla sua vida? É isso mesmo, Tom Cruise, o ícone dos filmes de ação e romance, quase viu tudo desmoronar por causa da influência da Scientologia, uma organização envolta em segredos e polêmicas. Nesta vídeo, vamos revelar os bastidores sombrios que quase acabaram com sua reputação, desde declarações polêmicas contra a psiquiatria, passando por acusações chocantes de espionagem na vida pessoal, até os rumores de manipulação em seus relacionamentos amorosos. Prepare-se para descobrir como essa controvérsia atingiu o auge durante entrevistas explosivas que viralizaram, afetando sua imagem e seu círculo profissional, e como Tom Cruise lutou para retomar o controle da sua carreira. Se você quer entender toda essa história cheia de mistérios, influências obscuras e reviravoltas que ninguém teve coragem de contar, esse vídeo é para você. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal aqui no YouTube, porque quanto mais inscritos temos, mais pessoas podem ter acesso a conteúdos exclusivos como este, e isso ajuda a mantermos a qualidade e a frequência das nossas publicações. Se você puder apoiar ainda mais o canal, considere usar os Super Thanks, um jeito simples e direto de fortalecer o nosso trabalho financeiramente. Mas se o momento não for esse, não tem problema, deixe nos comentários qual parte dessa história te surpreendeu mais. Adoramos saber a sua opinião e interagir com você. E fique até o final, porque a última revelação é simplesmente inacreditável e vai te deixar impactado. Vamos juntos desvendar o escândalo que quase acabou com a carreira de Tom Cruise. Tom Cruise nasceu em 3 de julho de 1962 em Syracuse, Nova York, em uma família que enfrentava muitas dificuldades financeiras e desafios emocionais. Desde pequeno, ele teve que lidar com a instabilidade causada pelas constantes mudanças de cidade, já que sua família mudava frequentemente devido ao trabalho do pai. A infância de Tom não foi fácil, pois ele convivia com um ambiente familiar complicado, onde o pai, um engenheiro elétrico chamado Thomas Cruise Mapoter III, era lembrado como uma figura dura e autoritária, que muitas vezes impunha disciplina severa e até abusiva. Sua mãe, Mary Lee, trabalhava como professora de educação especial e fazia o possível para oferecer aos filhos uma base sólida, tentando criar um ambiente de fé e valores católicos em meio a tanta turbulência. Para ajudar nas despesas e contribuir com a casa, Tom começou a trabalhar muito jovem, realizando tarefas simples como cortar grama, recolher folhas, entregar jornais e até vender cartões postais. Essas experiências de trabalho precoce ajudaram a formar seu caráter e o senso de responsabilidade desde cedo. Durante os anos escolares, Tom teve uma trajetória cheia de desafios por ter frequentado 15 escolas diferentes em 14 anos, o que dificultou a construção de amizades duradouras e criou um sentimento constante de adaptação. Foi durante esse período que ele teve sua primeira experiência real com a arte da atuação, especialmente quando morou no Canadá enquanto o pai servia nas forças militares. Lá, ele se envolveu com o clube de teatro da escola e participou de peças que revelaram um talento natural para a atuação, algo que não passou despercebido pelos seus professores, que chegaram a comentar sobre sua habilidade e carisma no palco. A separação dos pais marcou profundamente sua vida, e sua mãe retornou aos Estados Unidos com os filhos, onde Tom enfrentou novos desafios. Em um momento da adolescência, ele chegou a considerar a possibilidade de seguir a carreira religiosa e estudou em um seminário, mas a disciplina rígida e as suas próprias dificuldades com o comportamento juvenil o levaram a ser expulso, fazendo-o perceber que aquela não seria sua verdadeira vocação. De volta à vida escolar normal, Tom continuou mostrando interesse pelo esporte, especialmente pelo futebol americano, mas seu temperamento rebelde e seu gosto por festas acabaram por criar problemas, incluindo episódios de bebedeira antes de jogos, que prejudicaram sua participação no time e em outras áreas. Mesmo com esses altos e baixos, ele nunca deixou de lado o sonho de se tornar ator. Foi em sua última escola em Nova Jersey que ele realmente consolidou sua paixão pelo teatro, participando ativamente das produções escolares e ganhando mais experiência em atuação. Depois de chegar em Nova York com o sonho de se tornar ator, Tom Cruise enfrentou os primeiros anos de dificuldades comuns a muitos iniciantes na indústria do cinema, trabalhando como garçom para pagar as contas enquanto frequentava audições que nem sempre traziam resultados imediatos. Sua dedicação e talento, no entanto, não passaram despercebidos por muito tempo.
Pouco depois, ele decidiu se mudar para Los Angeles, a capital do entretenimento, onde as oportunidades eram maiores e o mercado mais competitivo. Lá, ele assinou com a Creative Artists Agency, uma das principais agências de talentos, o que foi um passo decisivo para alavancar sua carreira. Em 1981, Tom conseguiu seu primeiro papel no cinema com o filme Endless Love, uma pequena produção que serviu como uma porta de entrada para que ele começasse a ser notado. Ainda naquele ano, ele ganhou um papel maior em Taps, onde interpretou um jovem cadete de uma academia militar, mostrando sua versatilidade e capacidade de assumir personagens complexos. Essa fase inicial já indicava que Tom estava disposto a experimentar diferentes tipos de papéis, demonstrando um compromisso sério com sua profissão. O reconhecimento veio com sua participação em filmes como The Outsiders e All the Right Moves, que ajudaram a consolidar sua imagem como um jovem ator promissor e determinado. Em meio a esses primeiros trabalhos, sua vida pessoal também começou a ganhar atenção, pois ele namorou algumas atrizes da época, mas seu foco permanecia firme em construir sua trajetória artística. A verdadeira virada aconteceu em 1983 com Risky Business, um filme que marcou um ponto de inflexão para Tom Cruise. Nele, ele interpretou um estudante do ensino médio que transforma sua casa em uma espécie de bordel enquanto os pais estão fora, um papel ousado que exigia coragem e carisma. A atuação de Tom foi amplamente elogiada pela crítica, e o sucesso comercial do filme impulsionou sua carreira a um novo patamar, tornando-o uma estrela em ascensão no cenário de Hollywood. Esse sucesso abriu as portas para papéis maiores e mais desafiadores, como em Legend, um filme de fantasia dirigido por Ridley Scott, onde ele viveu um personagem conectado com a natureza, revelando seu interesse por personagens que vão além do convencional. Mesmo que Legend não tenha sido um sucesso de bilheteria, o filme teve destaque nas premiações, e a experiência ajudou Tom a desenvolver ainda mais sua presença na tela. A consolidação definitiva veio em 1986 com Top Gun, um marco que catapultou Tom Cruise para o status de superastro global. Inicialmente hesitante, ele foi convencido pelos produtores após experimentar um voo real em um caça F-14, o que despertou sua paixão por cenas de ação e stunts reais. Preparando-se intensamente para o papel, ele aprendeu a pilotar motos e a operar o avião, incorporando o personagem de forma tão autêntica que sua dedicação virou marca registrada. O filme foi um enorme sucesso, tornando-se um dos maiores lançamentos daquele ano e criando uma legião de fãs ao redor do mundo. Essa fase da carreira também foi marcada por curiosidades que revelam seu profissionalismo e carisma, como a necessidade de usar sapatos com solas mais altas para parecer da mesma altura que sua co-estrela Kelly McGillis, mostrando seu comprometimento em manter a estética das cenas. Depois de Top Gun, Tom Cruise continuou sua trajetória ascendente com filmes como The Color of Money e Rain Man, que ampliaram seu leque como ator, demonstrando habilidade para interpretar personagens complexos e dramáticos. Em Rain Man, ele contracenou com Dustin Hoffman em uma obra que inicialmente gerava dúvidas, mas que acabou se tornando um sucesso de crítica e público, com vários prêmios e reconhecimento internacional. Durante esse período, Tom já consolidava sua reputação de profissional incansável e apaixonado, disposto a encarar desafios para crescer artisticamente. A influência da cientologia na vida pessoal e profissional de Tom Cruise é um dos aspectos mais marcantes e controversos de sua trajetória. Ele foi apresentado à religião por sua primeira esposa Mimi Rogers no meio dos anos 1980 e rapidamente se envolveu profundamente com seus ensinamentos e práticas. A cientologia, fundada por L. Ron Hubbard, é conhecida por suas crenças únicas e métodos distintos, que incluem auditorias e treinamentos espirituais, e Tom passou a ser um dos seus membros mais visíveis e dedicados. Ao longo dos anos, essa filiação passou a impactar não apenas suas escolhas pessoais, como também a forma como ele conduzia sua carreira no cinema. Tom não escondia sua devoção e muitas vezes falava publicamente sobre como a cientologia o ajudou a superar desafios, incluindo dificuldades na infância e a dislexia, e também afirmou que a religião oferecia um caminho para melhorar o mundo. Essa dedicação, entretanto, trouxe à tona reações variadas do público, da mídia e de colegas de trabalho, uma vez que a cientologia tem uma reputação polêmica e já foi alvo de muitas críticas e investigações. No meio pessoal, a influência da igreja foi particularmente perceptível em seus relacionamentos amorosos. Sua segunda esposa Nicole Kidman, que inicialmente tentou compreender e até participar de algumas práticas, acabou se afastando da religião,
o que gerou tensões no casamento e contribuiu para a separação do casal em 2001. A adoção dos 2 filhos do casal também foi feita por meio da igreja, reforçando a importância que a Scientologia tinha para Tom na construção de sua família. Depois, em seu relacionamento com Kate Holmes, a Scientologia continuou a exercer papel central, sendo parte fundamental do casamento e do modo como a família era estruturada, incluindo a conversão de Kate à religião. Além disso, os eventos que cercaram o nascimento de sua filha Suri foram marcados por controvérsias ligadas à prática da igreja, como a compra de um aparelho de ultrassom caro para uso doméstico, gesto que gerou críticas e também revelou o cuidado e envolvimento de Tom com a saúde da família, ainda que de uma maneira pouco convencional. Na esfera profissional, a ligação de Tom Cruise com a Scientologia se manifestou em decisões que, por vezes, surpreenderam até os próprios colegas. Em 2004, após a saída inesperada de sua experiente assessora de imprensa, ele escolheu para o cargo sua irmã Liane DeVette, também membro da igreja, o que levantou especulações sobre o quanto a Scientologia influenciava seu círculo íntimo e suas estratégias de carreira. Essa movimentação refletiu um controle maior sobre sua imagem pública, especialmente em um momento em que suas opiniões públicas sobre a psiquiatria causavam grande repercussão negativa. Em diversos momentos, Tom defendeu publicamente as posições da Scientologia, incluindo a crítica veemente à psiquiatria tradicional e ao uso de medicamentos para transtornos mentais, defendendo uma visão que reflete o pensamento da Igreja. Esses posicionamentos o colocaram no centro de debates acalorados e até desgastaram algumas relações profissionais, como supostamente ocorreu com Steven Spielberg durante as filmagens de Minority Report, quando protestos ligados à Scientologia teriam incomodado pessoas próximas ao diretor. Além disso, a religião esteve presente nas decisões mais íntimas de Tom, inclusive na escolha de suas parceiras. Relatos de ex-membros da igreja e de pessoas próximas sugerem que a Scientologia teve influência direta na seleção de namoradas para ele, como no caso da atriz Nazanin Boniadi, que chegou a descrever o processo como algo parecido com uma audição para um relacionamento, o que gerou muita polêmica. Documentários e livros como Going Clear trouxeram à tona acusações graves sobre práticas da igreja envolvendo Tom Cruise, incluindo alegações de que ele teria participado de atividades controversas e que sua lealdade à Scientologia seria tamanha que afetava sua autonomia pessoal. Essas revelações trouxeram uma nova camada de complexidade à imagem pública do ator e alimentaram debates sobre o impacto real da religião em sua vida. Apesar das críticas, Tom continuou a ser um defensor ativo da Scientologia, inclusive atuando em ações para promover o reconhecimento da Igreja em países como França e Reino Unido, além de tentar influenciar políticas nos Estados Unidos durante a administração Bush. Para ele, a Scientologia não era apenas uma fé pessoal, mas uma causa na qual acreditava profundamente e que orientava sua visão de mundo e seu compromisso social. Mesmo com todos os altos e baixos, essa ligação com a Scientologia permaneceu uma constante, moldando sua identidade pública e privada e diferenciando-o de outros astros de Hollywood. Seu primeiro casamento foi com Mimi Rogers, uma atriz que teve um papel fundamental na introdução de Tom à Scientologia, um elemento que viria a influenciar profundamente sua vida. Embora o casamento tenha durado poucos anos, esse relacionamento estabeleceu uma base para o que viria a ser uma parte central da trajetória afetiva de Tom. Depois do divórcio, Tom viveu uma série de romances, mas foi seu casamento com Nicole Kidman que se tornou um dos mais comentados e emblemáticos. Os dois se conheceram durante as filmagens de Dias de Trovão e logo formaram um casal que conquistou holofotes por sua química na tela e pela intensidade do relacionamento fora dela. O casamento com Nicole durou aproximadamente uma década e foi uma fase em que Tom Cruise alcançou o auge da fama, mas também enfrentou desafios pessoais, especialmente relacionados à Scientologia, que Nicole não abraçou completamente, criando tensões entre eles. Durante esse casamento, eles adotaram 2 filhos, Isabella e Connor, reforçando o compromisso familiar mesmo diante das diferenças religiosas e das pressões da vida pública. A separação em 2001 foi bastante divulgada e gerou muitos rumores sobre os motivos por trás do fim do relacionamento, incluindo especulações sobre a influência da Scientologia e o desgaste natural de um casamento submetido ao olhar constante da mídia. Após Nicole Kidman, Tom Cruise teve outros relacionamentos, mas foi seu romance com Kate Holmes que ganhou destaque especial por sua rapidez e intensidade. Eles se conheceram em uma festa em Hollywood e logo a conexão foi tão forte que o namoro se tornou um dos assuntos mais comentados do momento.
A relação ganhou ainda mais visibilidade quando Tom declarou seu amor publicamente em programas de grande audiência, como o da Oprah Winfrey, o que só aumentou o interesse da mídia. O casal teve uma filha, Suri, cujo nascimento também foi envolvido em muita atenção da imprensa, tanto pela personalidade da criança quanto pelas particularidades ligadas à religião da família. O pedido de casamento feito por Tom a Kate em Paris, no topo da Torre Eiffel, foi um momento de grande romantismo e pompa, consolidando uma união celebrada em uma cerimônia luxuosa dentro da comunidade da Cientologia, onde o líder da igreja atuou como padrinho. Kate, que foi criada em uma família católica, aceitou a conversão ao novo credo, o que gerou debate sobre os impactos dessa mudança na dinâmica familiar e na educação da filha do casal. No entanto, apesar de toda a aparente felicidade e do destaque público, o casamento entre Tom e Kate terminou em 2012, numa separação que mexeu com o mundo das celebridades e levantou especulações sobre os motivos reais, muitos dos quais estavam ligados à preocupação de Kate com a influência da Cientologia sobre Suri. O divórcio não foi apenas um fim pessoal, mas também um momento em que as tensões entre as diferenças religiosas e o controle da igreja foram colocadas em evidência, culminando na perda da guarda da filha por parte de Tom, que ficou com um contato limitado, embora continue pagando uma quantia significativa em pensão alimentícia. Além dos casamentos formais, Tom teve outros relacionamentos que também atraíram os holofotes, mas nenhuma dessas relações teve o impacto ou a duração dos dois grandes casamentos. Ao longo desses anos, ele demonstrou um lado apaixonado, intenso e por vezes controverso no campo afetivo, sendo que suas escolhas pessoais muitas vezes foram entrelaçadas com sua fé e as expectativas da igreja a qual dedicava tanto tempo e energia. O que se pode perceber é que a vida amorosa de Tom Cruise foi uma montanha-russa de emoções, onde o amor, a fé, as dificuldades e a fama se misturaram para moldar o homem por trás do ícone mundial. Uma das controvérsias mais significativas envolve suas declarações públicas contrárias à psiquiatria e ao uso de medicamentos para transtornos mentais. Em 2004, ele fez uma declaração ousada e polêmica dizendo que acreditava que a psiquiatria deveria ser proibida, posicionamento alinhado com os ensinamentos da Cientologia, religião que ele segue fielmente. Essas palavras causaram uma grande comoção e foram recebidas com críticas por parte da comunidade médica, especialistas em saúde mental e até pelo público em geral, que considerou seus comentários insensíveis e prejudiciais para quem enfrenta essas condições. A situação se agravou em 2005 quando Tom criticou publicamente a atriz Brooke Shields por usar antidepressivos para tratar a depressão pós-parto, uma atitude que gerou um debate acalorado na mídia e fez com que Brooke se manifestasse em defesa da importância do tratamento psiquiátrico. Essa troca de farpas expôs uma divisão clara entre Tom e muitos que valorizam o cuidado com a saúde mental, além de aumentar o estigma em torno do assunto, causando desconforto em diversos grupos. O momento de maior repercussão ocorreu quando ele participou do programa Today Show na NBC e entrou em um confronto com o apresentador Matt Lauer, defendendo sua visão com fervor e demonstrando uma atitude que muitos interpretaram como agressiva e desrespeitosa. Esse episódio viralizou, gerando críticas à postura do ator e ampliando as discussões sobre o papel das celebridades em influenciar opiniões públicas sobre temas delicados. Outra polêmica envolvendo Tom Cruise foi a saída repentina de sua renomada assessora de imprensa Patty Kingsley, que tinha uma carreira consolidada e trabalhava com ele há 14 anos. Sua substituição pela irmã de Tom, Liane DeVette, também membro da Cientologia, levantou questionamentos sobre o controle e a influência da igreja em sua vida profissional e na gestão de sua imagem pública. A permanência de Liane no cargo foi curta, sendo substituída depois por um profissional externo, numa tentativa de suavizar a comunicação e administrar melhor as crises relacionadas às controvérsias. Ao longo dos anos, surgiram diversas acusações e relatos que colocaram Tom e a Cientologia sob uma luz negativa. Livros, documentários e depoimentos de ex-membros da igreja trouxeram à tona práticas controversas, como o suposto controle sobre sua vida pessoal, incluindo a seleção de namoradas, e o envolvimento em situações questionáveis, como a denúncia de espionagem dentro do círculo íntimo, algo que sua equipe legal sempre negou veementemente. Um dos casos mais impactantes foi o relato de sua ex-namorada Nazanin Boniadi, que comparou sua experiência com a igreja e com Tom a uma espécie de tráfico de mulheres, afirmando que as audições para o namoro eram uma prática comum, o que aumentou a polêmica sobre os métodos da Cientologia para controlar seus membros. Além disso,
A atuação de Tom como um defensor ativo da religião em esfera política também gerou debates, especialmente quando ele tentou influenciar governos europeus para reconhecer a Scientologia como uma entidade religiosa legítima e com benefícios fiscais. Essa postura reforçou a imagem de um astro engajado, porém envolto em controvérsias e dividido entre sua carreira artística e o ativismo religioso. As críticas públicas também passaram por sua vida pessoal, especialmente em relação ao casamento com Kate Holmes, quando o relacionamento foi alvo de rumores sobre o controle da igreja sobre a esposa e a filha, culminando na separação que expôs tensões internas e deixou dúvidas sobre o impacto da Scientologia na dinâmica familiar. As acusações e revelações envolvendo a Scientologia e seu relacionamento com Tom Cruise formam um capítulo complexo e controverso em sua trajetória, que chamou a atenção mundial e gerou debates intensos sobre a influência dessa religião na vida de uma das maiores estrelas de Hollywood. A Scientologia, fundada por L. Ron Hubbard, é conhecida por seus métodos pouco convencionais e por sua postura rigorosa diante de críticas externas. A associação de Tom com a igreja começou na década de 1980 e rapidamente se tornou um elemento central em sua vida, mas com o tempo surgiram denúncias que colocaram essa relação sob uma luz bastante controversa. Um dos relatos mais chocantes veio do ex-auditor da igreja, Marty Hatun, que afirmou que Tom teria participado de práticas de vigilância e espionagem, chegando a ter sua então esposa, Nicole Kidman, supostamente grampeada a pedido da organização. Essa acusação trouxe uma dimensão de invasão de privacidade que chocou o público e aumentou o questionamento sobre o quanto Tom realmente controlava ou era controlado pelos membros mais radicais da Scientologia. Além disso, depoimentos de ex-namoradas, como Nazanin Boniadi, levantaram sérias preocupações ao descreverem como a igreja supostamente realizava uma espécie de audição para selecionar mulheres que poderiam se relacionar com Tom, o que ela comparou a uma forma de tráfico ou controle extremo. Esses relatos trouxeram à tona questões sobre a autonomia pessoal do ator e a forma como a igreja poderia intervir em aspectos íntimos de sua vida, criando uma imagem que mistura poder, controle e manipulação dentro do círculo fechado da Scientologia. O livro Going Clear de Lawrence Urai, adaptado para um documentário por Alex Gibney, aprofundou essa investigação, apresentando evidências e depoimentos que sugerem que a Scientologia não apenas influenciava a vida de Tom, mas também utilizava sua fama para promover sua agenda e exercer pressão sobre críticos e dissidentes. O filme documental destacou práticas questionáveis da igreja, incluindo a exploração de trabalhadores em programas internos conhecidos como Sea Org e o uso de táticas agressivas contra aqueles que tentavam se afastar ou denunciar as atividades da instituição. Tom Cruise, por sua vez, permaneceu uma das figuras públicas mais proeminentes da Scientologia, participando ativamente de campanhas para legitimar a igreja em vários países e tentando influenciar políticas governamentais para obter reconhecimento e benefícios fiscais. Essa militância, embora reforçasse sua imagem como um devoto, também gerou resistência e aumentou a desconfiança de parte da sociedade em relação ao papel da religião. As revelações sobre o envolvimento da Scientologia em sua vida pessoal e profissional deixaram claro que Tom não era apenas um seguidor, mas alguém profundamente enraizado na estrutura e nas operações da igreja, o que impactava suas escolhas de carreira, relacionamentos e até sua imagem pública. Apesar das controvérsias, ele continuou a defender a Scientologia com veemência, enfatizando os benefícios que acredita ter recebido, como a superação da dislexia e a melhora em sua vida pessoal. No entanto, muitos ex-membros e críticos afirmam que a igreja atua de forma coercitiva, restringindo liberdades e utilizando o prestígio de celebridades como Tom para esconder práticas internas controversas. A relação entre Tom Cruise e a Scientologia é, portanto, um tema delicado que mistura fé, poder e controvérsia, mostrando um lado pouco conhecido do ator, longe dos holofotes e da fama. As acusações e revelações servem para abrir um debate mais amplo sobre os limites entre a liberdade religiosa e o respeito aos direitos individuais, além de mostrar como o universo das celebridades pode ser impactado por forças que vão muito além do cinema. O sucesso de Tom Cruise começou a despontar nos anos 80, quando ele rapidamente se tornou um ator promissor, conquistando papéis que mostravam sua versatilidade e capacidade de assumir personagens complexos e desafiadores. Essa fase inicial foi fundamental para estabelecer sua presença na indústria e garantir oportunidades maiores e mais diversificadas. Um dos grandes diferenciais de Tom sempre foi seu comprometimento em realizar cenas de ação e acrobacias por conta própria,
o que trouxe um realismo impressionante aos seus filmes e cativou tanto fãs quanto críticos. Essa ousadia é um dos motivos que o tornaram sinônimo de produções cheias de adrenalina e emoção, especialmente na franquia Missão Impossível, que redefiniu o gênero de espionagem e ação. Ao longo das décadas, Tom acumulou um portfólio que inclui não apenas blockbusters de ação, mas também dramas, comédias e thrillers, mostrando sua capacidade de se reinventar e enfrentar desafios variados. Filmes como Negócio Arriscado, Rain Man, Nascido em 4 de Julho e Jerry Maguire revelaram um ator com profundidade e sensibilidade, capaz de tocar o público e entregar performances memoráveis. Essa diversidade reforça seu status como um ator completo, que vai muito além da imagem de galã ou de estrela de filmes de ação. Além do sucesso artístico, Tom Cruise também teve um impacto significativo na indústria em termos comerciais. Seus filmes consistentemente alcançaram altas bilheterias, muitas vezes ultrapassando a marca de 100 milhões de dólares, consolidando-o como uma das maiores caixas registradoras do cinema. Sua capacidade de atrair audiências em diferentes mercados, inclusive internacionais, ajudou a moldar a forma como Hollywood pensa e produz seus grandes lançamentos. A influência de Tom não se limita à atuação. Ele também se envolveu em aspectos criativos e de produção, mostrando interesse em controlar detalhes das histórias, direção e promoção dos filmes. Isso demonstra sua paixão pelo cinema como uma arte colaborativa e um empreendimento complexo, além de seu desejo de deixar uma marca duradoura. Outro ponto importante do legado de Tom Cruise é a maneira como ele revolucionou o conceito de estrela de ação. Ao realizar ele mesmo as cenas perigosas, como escaladas de prédios altíssimos, perseguições em alta velocidade e lutas intensas, ele elevou o padrão para o que se espera desse tipo de filme. Esse comprometimento não apenas resultou em cenas inesquecíveis, mas também inspirou gerações de atores e cineastas a buscar maior autenticidade e intensidade. Seu impacto também é visível nas várias indicações e prêmios que acumulou ao longo da carreira, incluindo múltiplas nomeações ao Oscar e vitórias em importantes festivais e associações da indústria. Esses reconhecimentos celebram não só seu talento, mas sua influência cultural e contribuição para o cinema. A longevidade da carreira de Tom Cruise é notável em um ambiente tão competitivo e efêmero como Hollywood. Ele conseguiu se manter relevante e querido por públicos de diferentes gerações, adaptando-se às mudanças no mercado e nas preferências do público, sem perder sua essência e autenticidade. Seu nome continua a ser sinônimo de qualidade, dedicação e entretenimento de alto nível. Por fim, o legado de Tom Cruise no cinema vai além das telas. Sua trajetória inspira tanto profissionais da área quanto fãs, mostrando que o sucesso é fruto de muito trabalho, coragem para arriscar e paixão verdadeira pelo que se faz.